Hoje, 4 de janeiro de 2008, é preciso fazer uma síntese daquilo que aconteceu ao país em termos de direito penal aplicado. Dir-se-ia assim: os tribunais, normalmente aqueles chamados de turmas recursais atinentes aos juizados das pequenas causas, continuam em grande maioria vicejando desordenadamente no estado de São Paulo, com características extremamente curiosas, porque não se sabe quais seriam os juízes componentes dessas turmas. Eles se substituem dia a dia, são convocados de uma hora para outra, e é direito do processado, é direito absoluto do recorrente saber quais serão os juízes a decidirem as suas causas, os seus recursos, as suas inconformidades. Tocante ao Superior Tribunal de Justiça, é terrível a angústia com que os ilustres, cultos e diferenciados ministros enfrentam a pletora de processos existentes nos arquivos daquele augusto tribunal. Habeas corpus, às vezes, demorando 2 anos e meio, 3 anos e 4 anos a serem julgados, ficam nos gabinetes. Muitas vezes o réu já cumpriu pena, outras vezes já foi exculpado ou absolvido. A situação se modificou, gerando-se, inclusive, se o Código de Processo Penal ou o Código de Processo Civil antigo estivesse vigendo, gerando-se, inclusive, a modificação do estado da lide, que hoje é enfrentada de outra forma, porque a situação jurídica também se modificou nos códigos ou no Código de Procedimento Civil, inexistindo extensão ao Código de Processo Penal vigente. O Supremo Tribunal Federal passa por problemas idênticos, assemelhados. Nos tribunais inferiores obsta-se a remessa ou admissibilidade dos recursos especial e também do recurso extraordinário, porque já não tem mais os desembargadores ou os desembargadores competentes para a apreciação da interposição de tais recursos. Já não tem mais a possibilidade de remeter à Suprema Corte e ao Superior Tribunal de Justiça aqueles recursos especiais e extraordinários interpostos das decisões de segundo grau. Tocante à Justiça Penal de primeiro grau, continua-se com um problema concernente a réus presos. Tem-se afirmado que 6, 7, 8 meses de decretação e vigência de prisão preventiva constituem prazo razoável. Inventou-se agora o princípio da razoabilidade. Razoabilidade significa um decurso pequeno ou uma extravagância pequena no prazo originariamente previsto no Código de Processo Penal, mas 6, 8 meses de cadeia a mais estão sendo assumidos, tomados como razoabilidade na extravagância do tempo em que o processado deve constar em prisão cautelar ou prisão provisória nas cadeias. Lá embaixo, a prisão especial diferenciada de Catanduvas continua a pleno vapor. Os processados condenados ou processados em função de suspeita de pertencerem ao denominado PCC mantém-se nos presídios. A violência nas ruas aumentou. A violência policial em retrospecção aumentou também seguidamente. Não se sabe se este ano de 2007 foi ou não
aquele em que houve maior número de mortes, mas se maior número de mortes não houve, o Instituto Médico Legal de São Paulo deve estar satisfeitíssimo. Há inclusive um estudo ou um parecer posto numa das revistas dos tribunais recentes, consubstanciado tal estudo numa apreciação correspondente à pretensão do diretor de uma universidade, de uma faculdade de medicina, concernente tal pretensão à maior disponibilidade de corpos para os exames dos meninos que estudam medicina. Afirma o consulente naquela revista dos tribunais que os moços, os estudantes, podem apenas trabalhar em cima de corpos pré-existentes nas mesas dos laboratórios da Faculdade de Medicina e precisam de defuntos, de cadáveres novos, porque quanto aos anteriores, aqueles que já estavam lá, era necessário preservar-se a substância, a carne a ser violentada ou a ser beliscada pelos bisturis, porque a não ser assim, aqueles moços que viessem depois não teriam mais o que cortar. Estamos assim, em termos de direito penal e em termos de direito processual brasileiros. O Supremo Tribunal Federal não sabe o que fazer com o excesso de processos. O Superior Tribunal de Justiça não sabe o que fazer com a pletora de processos. Há 3 anos ou mais de espera, de expectativa, quando se vai processar e julgar no habeas corpus, na segunda maior corte do país. E lá nave vá. No meio disso, os presos continuam cheios de pulgas e carrapatos, e percevejos, quiçá. As moléstias contagiosas continuam vicejando entre as grades. Morrem presos queimados nas celas de presídio brasileiro, ou de cadeia pública brasileira. Os presos foram esquecidos dentro da cela, aquilo pegou fogo e morreram os queimados ou receberam queimaduras terríveis. Nós continuamos da mesma forma como estávamos antes. A prazo médio, a prazo longo, quiçá a situação se resolva. A prazo curto é a mesma tragédia, os mesmos dramas. E havemos de servir pãezinhos de Natal, pãezinhos sagrados, aos capturados da pocilga dos presídios brasileiros. E ponto final.